região. CBN, seu direito. Terminado o julgamento mais esperado da história do país, ou um dos, né? Pela primeira vez na história, um ex-presidente da República é condenado por tentativa de golpe, e não só ele, como os outros 7 réus. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, vai explicar pra gente, né? Porque todo mundo, antigamente, doutor Marcelo, em primeiro lugar, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Boa tarde. É um prazer aí, vamos tentar explicar um pouco dos próximos passos, assim, né? Porque antigamente dizia que o Brasil tinha 200 milhões de técnicos de futebol. Hoje nós somos 200 milhões de juízes de direito, né? Então vamos entender a lei como é que fica, né? Porque hoje em dia também a política tem torcida igual tinha no futebol, né? Mas vamos começar falando especialmente do caso do ex-presidente, mas todos os outros creio que caiba a mesma situação, com exceção de Mauro Cid, porque ele tem a delação premiada. Exato. E Alexandre Ramagem por ser deputado. Ou não muda nada? O Ramagem tem condenação, dos 5 crimes que estavam a ele imputado, 2 foram suspensos pelo Congresso, porque foram em tese praticados depois da diplomação dele de deputado. E aí o Supremo não pode apreciar, mas ele teve 3 condenações. E essas 3 condenações que ele teve, né, aí já adiantando, vão fazer com que ele perca o mandato de deputado federal, inclusive. A gente sabe, a semana passada, o senhor explicou aqui pra gente que a pena só é cumprida depois do trânsito em julgado. Se a gente pegar outro julgamento de presidente ou de ex-presidente, que foi do ex-presidente Lula, ele havia sido condenado em 2 instâncias até que o STF mudou a decisão, né? No caso do STF, ele é instância única. Quando que chega o trânsito em julgado para que os condenados possam cumprir a pena? Então, esse já é um problema do processamento da prerrogativa de foro, né? Então nós estamos lá, o Supremo, como a gente também já falou aqui numa semana aí, ele fez a 4ª interpretação diferente sobre o foro dos nossos 35 anos de Constituição pós-88. E a que vigora hoje é do foro, desde que o crime tenha sido praticado no mandato, tenha afinidade com o mandato e mesmo que o político perca o mandato. Esse é o que vale hoje. Por isso que o Lula foi julgado no primeiro grau e o presidente Bolsonaro foi julgado agora direto no Supremo, em razão dessa mudança de orientação jurisprudencial. No caso do Lula, o Supremo nunca julgou o mérito da causa do Lula. Ele anulou as condenações, chegou até o STJ, terceira instância, por um vício de competência. Doutor, e agora com a condenação de fato aí, né, tendo acontecido, ele não consegue reverter, falando especificamente do ex-presidente Bolsonaro, né, ele não consegue reverter a condenação, que ele tem agora uma margem para tentar, é a questão da pena, como vai cumprir também a condenação, se vai ter prisão domiciliar ou não, é basicamente isso, né? Primeiro, Tayla, nós temos que ver o trânsito julgado, né? Só se fala em cumprimento de pena após o trânsito. Isso demora, doutora? Não, nesse caso acho que vai ser rápido, estamos falando aqui em 45, 60 dias no máximo. E também foi outra mudança de jurisprudência do Supremo. O Supremo sempre vacilou nessa questão de prisão, condenação de segundo grau, espera o trânsito, não, mas o que vigora hoje é que o princípio da presunção de inocência vale até o trânsito julgado. Então as defesas devem entrar, assim que o acordo for publicado, com o primeiro recurso chamado embargo de declaração. Ele não tem como regra condão de alterar o resultado, mas ele pode fazer algum esclarecimento, pode sanar alguma contradição, pode espancar alguma obscuridade. Julgado isso, aí nós vamos ter uma dúvida, né? As defesas vão tentar levar para o plenário. E para levar para o plenário, eles vão se basear no voto vencido do ministro Fux, porque o acordo não foi unânime, que seriam os embargos infringentes. Só que o Supremo também alterou o entendimento sobre o cabimento dos embargos infringentes. Antes, um voto vencido no mérito da turma dava o direito de você levar para o plenário através dos embargos infringentes. Hoje o Supremo entende que precisam de 2 votos, coisa que não há. Então, eventual embargos de infringentes, se forem apresentados, em tese, não serão conhecidos. E aí sim, haverá o trânsito julgado e o início do cumprimento da pena. Ou seja, o voto do ministro Luiz Fux pedindo a anulação do processo não tem efeito nenhum por esse placar de 4-1?
Não, tem como um precedente, não é um voto isolado, né? Algumas lições doutrinárias que ele trouxe, mas para afetar o caso ao plenário para nova rediscussão de mérito, não. Doutor, e falando também sobre tudo isso, cada réu ele pode ser julgado nesse processo agora individualmente? Como é que funciona? Porque tem diferenças, né? Como a gente já citou aqui. Todos foram julgados individualmente, né? A própria Constituição e o Código Penal garantem a individualização da pena. Tanto é verdade que as penas não são exatas para todos. Tem sempre uma diferença. Às vezes a diferença é pequena, às vezes a diferença é maior. Cada delação a diferença é muito maior. Os outros a diferença é menor, porque houve aí poucos ajustes diferentes a serem feitos, etc. Mas no cumprimento da pena, cada qual vai tentar ali trabalhar com seus benefícios, né? Aquele que vai ter o regime aberto, aquele que vai pedir uma prisão domiciliar, aquele que vai ter o regime da detração, aquele que pode fazer 70 anos e mudar o tipo de cumprimento de pena. São vários, mas daí cada um vai ver o caso concreto de cada um. Não se julga mais todos, né, de uma só vez. Doutor Marcelo, o ex-presidente Bolsonaro já estava inelegível por causa da reunião com os embaixadores lá. Exato. 8 anos, certo? Já está cumprindo. A Beth de Valinhos pergunta se ele se torna inelegível agora com essa condenação, porque o ministro Alexandre também considerou todos inelegíveis, né? Os 8 que foram condenados. Porém, o tempo para que o ex-presidente fique inelegível são esses mesmos 8 anos ou agora muda? Então, vamos lá. A pergunta da Beth ela é muito importante porque ela traz as consequências, né? Secundárias de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Uma dessas consequências secundárias é a inelegibilidade. Todos os condenados estão inelegíveis. Primeira premissa. Aqueles condenados que são deputados, no caso A1, perde inclusive o cargo. E aqueles condenados que são militares perdem inclusive a patente, né? O histórico nas Forças Armadas. São todas essas consequências secundárias de uma sentença penal transitada em julgado. E aí vale a lei eleitoral, né? Aí é o efeito eleitoral. Por quanto tempo fica? Regra geral, 8 anos. Mas hoje é 8 anos do cumprimento da pena. Existe lá uma alteração no Código Eleitoral, querendo dizer que não pode ser mais de 8 anos nunca, que essa contagem tem que ser a partir do trânsito. Isso está em debate no Congresso e, se passar, vai beneficiar, né, as pessoas. Mas eles estão inelegíveis por, no mínimo, 8 anos. E na jurisprudência de hoje, começando a contar após o cumprimento da pena. E no caso do ex-presidente que já cumpre? Ele não cumpre pena. De inelegibilidade? De inelegibilidade, não. De inelegibilidade ele cumpre pela ação eleitoral. Me desculpe, ele não cumpre pena criminal. A questão da inelegibilidade já cumpre, mas são contados separadamente. Aquela decisão do TSE foi por 8 anos a partir da eleição. Então a eleição foi lá em 4 de outubro de 2022. Ele está inelegível até 3 de outubro de 2030. Certo. Ponto. Essa tem dia certo para começar e para terminar. Sim. A criminal, se não houver uma alteração, ela só vai se iniciar quando cumprir a pena criminal. Doutor, e por que todos os condenados, não só o ex-presidente, devem cumprir agora a pena em regime fechado, né, inicialmente? Isso, porque aí é o próprio Código de Processo Penal e o Código Penal que regulamentam, né? Então, até 4 anos, você tem como regra, né, o regime aberto, entre 4 e 8 anos, na totalidade, o regime semiaberto, e a partir dos 8 anos, direto para o regime de reclusão, que aí é o regime fechado. Mas todos alegando motivos de saúde vão para, ou no caso, presídios militares, no caso de militares, que já é o caso, né, de alguns deles, e outros pro residencial, para prisão domiciliar, então, como é o caso do ex-presidente. São coisas distintas também, né? Eu não sei como ficará agora quem perder a patente, se vai ter direito à prisão no Exército. É uma dúvida, né, que se vai se instalar e o Supremo vai ter que decidir. No caso de ex-presidente, ele, eu acho que tem todo o direito de ter lá uma sala do Estado-Maior ou uma acomodação diferenciada junto à Polícia Federal, e foi assim com o ex-presidente Lula e deve ser assim com o ex-presidente Bolsonaro, e é bom que seja, porque nós estamos aqui em última ratio falando do Instituto da Presidência da República, né? Mostrando que o Judiciário atua, que ninguém se sobrepõe à lei, mas que deu a um, tem que dar a outro. Outra coisa, Arizo, cada um foi lá, em razão das suas características, das suas circunstâncias pessoais, pedir lá para cumprir a pena em regime domiciliar. Aí é uma análise caso a caso, criteriosa,
do próprio Supremo. Só lembro que o fato de você ter um tipo de doença, pela jurisprudência, não estou entrando aqui no mérito se eu acho correto ou incorreto, não é motivo para você levar para domiciliar. É caso a caso, uma soma de fatores, idade, estágio da doença, né, tipo de crime. Nós tivemos aqui recentemente a mesma coisa aconteceu com o ex-presidente Collor. Sim. O Supremo prendeu, ele foi para um presídio, houve a custódia, ele pediu a domiciliar e o Supremo deu a domiciliar e está cumprindo pena em casa. Perfeito. O advogado do ex-presidente Paulo Bueno já falou aqui à imprensa, né, que eles, claro, que vão defender isso, né, mas que Bolsonaro preencha aí todos os requisitos para ganhar o direito de prisão domiciliar. Mas falando aí do início, então, né, da pena, né, que tem que ser, no caso, na prisão mesmo, né, doutor? Quem que define onde essa pena vai ser executada? O início do cumprimento da pena, a hora que houver o trânsito em julgado, o juiz da execução criminal. Bom, doutor Marcelo, eu falei das torcidas aqui, né? E assim como foi acusado de imparcialidade o ex-juiz Sérgio Moro lá na condenação do presidente Lula, agora o outro lado acusa o ministro Alexandre de Moraes de parcialidade também, porque ele é inclusive citado na minuta como ameaçado de morte, né? Isso. Ele foi relator, tudo. Então, aqui tá vindo reclamação dos nossos ouvintes aqui, dizendo que já era carta marcada. O fato de ele ser, né, dele ter essa ameaça contra ele, não o torna suspeito? Então vamos lá. Essa matéria é evidente que a defesa pode alegar, como sempre alegou, e pode continuar alegando, faz parte da dialética do direito. 2. Essa matéria estava contida como uma das preliminares de defesa. 3. Mas esta preliminar nem o ministro Fux acolheu. Nem o ministro Fux. Do impedimento ou da suspeição do ministro Alexandre, no caso concreto. Para terminar, o julgamento foi em turma e não no pleno, né, com os 11 ministros do Supremo, como até o ministro Fux queria que acontecesse. Isso pode ter algum desdobramento? Se fosse superada, como de fato foi, a tese de que não havia o foro privilegiado e a ação tinha que ser do primeiro grau, existia um pedido secundário, tudo bem, se ficar no Supremo, tem que levar a plenário. E sempre foi esse o estilo do julgamento supremo. Acontece que também nos últimos anos o Supremo alterou o regimento interno. Aí o regimento interno do Supremo tem força de lei. O próprio Supremo já entendeu que ele foi recepcionado, ele é antes de 88, mas ele foi recepcionado com eficácia de lei federal. E ele passou a deixar no plenário apenas e tão somente presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro Supremo e procurador-geral em exercícios. E não mais ex-presidentes da República, da Câmara, do Senado e ex-PGS. Em razão dessa mudança, ficou na turma, não ficou no plenário. Agora, a Suprema Corte é o que o plenário é, né? O plenário é o órgão máximo do Mato Corte Constitucional. Então, independentemente dessa discussão regimental, existem tratados internacionais que dizem que tem que ser julgado, né, pela integralidade da Corte Maior, que no nosso caso seria o plenário, os 11 ministros. Esse é o debate jurídico que está posto. Bom, tudo colocado a mais. Uma última pergunta aqui. Hoje a gente não consegue deixar o doutor Marcelo embora. Como que se define a turma? A turma? O Supremo é composto por 11 ministros. O presidente não integra turmas. São 2 turmas de 5, né? Para completar os 10, além do presidente. E essa distribuição é interna corporis, dentro do Supremo. Não há uma regra que você sai de uma e entra na outra. O que é o seguinte, quando você tem uma vaga numa das turmas, primeiro pergunta-se para alguns membros das outras turmas se quer fazer uma mudança interna. Se quiser, já faz a mudança interna. Quando vier um novo ministro, vai para a vaga que ficou aberta. Se não quiser fazer a mudança interna, quando vier um novo ministro, vai para a vaga que foi vagada. Quando tem também a eleição de presidente, há uma mudança. Nós vamos ter agora. Fachin vai virar presidente, ele vai sair da primeira turma e o ministro Barroso, em tese, vai assentar na segunda turma. Tudo muito bem explicado, julgamento destrinchado e os nossos ouvintes agora entendem um pouco mais como foi esse julgamento que condenou os 8 réus aí por tentativa de golpe de Estado. E não precisa nem falar que só pode julgar tentativa, porque se fosse golpe não tinha julgamento, né?
Essa é a questão, né? É o crime que... A discussão foi exatamente essa, se foi uma cogitação ou se foi um golpe, né? Exato. Uma tentativa de golpe. E o golpe tem que ser na modalidade tentada, né? Porque se houvesse... É a mesma coisa de condenar só a gente, né? Só o delator... Sim. Pelo crime de ele estaria sozinho dando um golpe, né? O que seria, né, um pouco difícil, né? No ponto de vista até de você entender aí a dogmática. Muito obrigado, doutor Marcelo Pellegrini, especialista em direito público e eleitoral. Quem sabe a semana que vem a gente fala de outros assuntos, né? Mas tem muito ainda até o trânsito em julgado. Ainda outros, né? Eu estava assistindo aí hoje de manhã vários canais da mídia, várias impressões, vários debates. Há muitos debates sobre as consequências, tanto do julgamento como do pós-julgamento. Obrigado pela participação. Agora, 3h30. Estúdio CBN.